Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 26/1/2023, estou gravando esse vídeo para falar sobre a compreensão humana, sobre o entendimento humano e também o conhecimento adquirido. Em várias partes do mundo, as pessoas acreditam em deuses, em anjos, em seres míticos. Mas, se questionadas, essas pessoas não sabem nada a respeito destes seres, além do que está escrito nos livros mencionados sagrados para cada religião. Por exemplo, aqui no Brasil existe o cristianismo, que as pessoas afirmam até ter tido experiências com esses deuses, com essas divindades. Elas dizem que esses seres obram na sua vida, atuam na sua vida, realizaram coisas na sua vida. Mas se questionado, essas pessoas vão entregar que elas não viram e nem ouviram nada, apenas sentiram. Ou seja, é um sentimento de emoção induzido pela crença, pelo desejo e pela doutrinação que receberam. Tem também, em outras partes do mundo, outros deuses. Nenhum cristão jamais teve nenhuma experiência com outros deuses, com outras divindades. Por exemplo, um cristão não tem nenhuma experiência com Vishnu, ou com Brahma, ou com qualquer ser de outra religião. O cristão ele vai alegar que esses deuses dessas outras religiões são falsos. É por isso que ele não tem experiência com eles. Mas eu posso dizer para você que as pessoas das outras religiões também dizem a mesma coisa do seu Deus, da sua religião. Nenhum hindu teve experiências com Jesus, nem com Javé, nem com Jeová, Jeová, nunca. Nem em sonhos. Então, eles podem dizer que o seu Deus também é falso, pois eles têm experiências com os deuses deles. Eles dizem que os deuses deles realizaram obras em suas vidas. Eles sonham com seus deuses, com suas divindades, têm revelações de suas divindades. Então, eles dizem que os deuses deles são verdadeiros e o seu é falso. Mas o que eu digo para vocês? Todos os seus deuses são falsos. Vocês estão atribuindo as coisas a seus deuses. Por exemplo, um cristão, ele está à procura de emprego. Ele distribui currículos em várias partes, várias empresas, várias instituições que podem ali trazer um emprego para ele. E ele vai orar para Jesus, para Jeová, para Javé, Jeová. E quando ele consegue o emprego, ele agradece a Jesus, agradece a Jeová. Mas faça o teste. Seria diferente se você distribuísse currículos em todos esses mesmos locais e você orasse para uma árvore que pode ter próximo da sua casa? Ou para uma pedra? E depois que você conseguisse o emprego, você iria agradecer a pedra? Iria agradecer a árvore? Eu acredito que dá no mesmo. Seria a mesma coisa. Eu vou ler para vocês uma parte que está na Bíblia cristã, que está aí no Novo Testamento, na Bíblia, né? O Segundo Testamento, que está no livro de Atos, no capítulo 1, parágrafos do 7 ao 11. Eu vou deixar aqui do lado na tela para que vocês possam ter acesso. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quem disse? Jesus. Aqui nesse texto, o escritor está relatando uma situação onde Jesus estava sendo observado por pessoas após ressuscitar e também ao subir ao céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui tem uma observação. Ele fala toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, né? E depois ele diz até os confins da terra. Agora, esse até os confins da terra, será que está falando do planeta? Ou está falando apenas daquela região? Será que eles tinham noção que o planeta era bem maior, que existia outras regiões além daquilo ali? Né? Não se sabe. Existia a questão dos mares. Então, tem toda essa questão aí.
E continuando o texto diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que, junto deles, se puseram dois homens, vestidos de branco. Bom, aqui ele fala que é uma situação onde Jesus iria subindo, né? E dois homens vestidos de branco o receberam. E os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste. E, pessoal, ninguém com sua sanidade mental em perfeito estado acreditaria que isso aqui aconteceu. Por quê? Hoje, nós sabemos de coisas que pessoas daquela época não sabiam. É certo que, naquela época, eles não tinham o entendimento, a compreensão de que existia o sistema solar, de que existiam outros sistemas, de que existiam outros planetas, outras estrelas, galáxias e tudo mais. Eles não tinham essa noção. Então, eles poderiam ser enganados com a ideia de que havia um domo acima da Terra, que a Terra era plana, e que neste domo moravam os deuses, moravam as entidades, os seres espirituais, e que Jesus estaria indo para este local. Mas hoje, pessoal, nós sabemos que nada disso existe. Nós sabemos que acima aqui na Terra só existem as camadas atmosféricas. Depois dessas camadas você vai encontrar um vácuo. E só a uma certa distância é que você vai encontrar a Lua, outros planetas, o Sol. Mas eles estão isolados uns dos outros por um vácuo absurdo. Jesus, mesmo sendo um ser espiritual, como a Bíblia diz e como as pessoas acreditam, ele nasceu com o corpo de um ser humano. Ele respirou, ele comeu, ele bebeu, ele defecou, urinou. Porque essas são as necessidades de um ser vivo que tem essas características. Jesus, ele não subiu em espírito, ele subiu em carne e osso. Jesus, quando foi torturado, pregado na cruz, não saiu de dentro do corpo dele um espírito e ficou observando. Ele continuou ali, naquela situação, da mesma forma que qualquer ser vivo. Claro, isso dentro de uma narrativa, isso é dentro dessa história. Isso aqui não aconteceu de verdade. Isso é ilógico. Mas o que eu estou dizendo é que dentro desta mitologia, isso aqui não tem condição de acontecer em todos esses âmbitos. Jesus estando em um corpo físico, em um corpo de um homem, ao subir e transpassar as camadas atmosféricas da Terra, ele morreria asfixiado. E por outras questões, o próprio sangue dele entraria ali todo o corpo em colapso. O sangue talvez entrasse numa espécie de fervura, eu não sei exatamente. Né? Você busca aí o que é que acontece com um corpo, com um ser vivo que é jogado no espaço, para você ver se ele sobrevive. É impossível, pessoal. E para onde Jesus estaria indo? Para outro planeta? Qualquer ser vivo que saia do seu planeta em direção a outro, ele precisa de uma proteção. É por isso que os astronautas, eles usam uma roupa especial com oxigênio. Eles também levam o seu alimento para que possam se alimentar, a sua água para que possam beber. Porque você não pode ir com um corpo físico normal sem uma proteção para o vácuo do espaço. Isso é absurdo. Mas na crença
no que está escrito aqui, isso não existia. Para essas pessoas, isso não existia. O que existia era uma terra plana coberta com um domo e um céu, e a morada dos deuses estava nos céus, e Jesus estava indo para lá. Mas hoje nós sabemos que não existe isso. Não existe essa morada. Não existe esse domo, esse céu. Hoje eu recebi um vídeo aqui no grupo do canal, no WhatsApp, um vídeo compartilhado, de uma garotinha de apenas 8 anos de idade, que apresenta uma lucidez, uma compreensão tremenda, apesar de tão pouco conhecimento. Eu digo, tão pouco conhecimento, já baseado na idade dela, com 8 anos de idade, também pelo modo que ela fala, mas é ela mostra uma racionalidade que eu vejo adultos com conhecimento e até velhos, pessoas já idosas com conhecimento, que não mostram essa lucidez, que não mostram esta compreensão, este entendimento. Eu quero parabenizar os responsáveis, os pais dessa criança, por não terem adoctrinado, por não terem contaminado a mente desta garota com as doutrinações infantis, religiosas. Ela, claro, teve acesso a esta crença, como ela mesma menciona, e ela não acredita, ela não vê lógica, não vê fundamentos em tal absurdo. Pessoal, são a essas pessoas que nós devemos dar atenção. São essas pessoas que merecem compartilhamento de suas palavras, de suas informações, de seus ensinamentos. Essa garotinha, com 8 anos de idade, tem muito mais discernimento do que pessoas com 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos de idade, que abrem canais de TV, abrem programas em canais de TV, abrem canais no YouTube, postam vídeos em redes sociais e tem milhões de visualizações, milhões de espectadores, milhões de compartilhamentos, com coisas infundadas, com absurdos, com mentiras, até mesmo com coisas que não trazem nenhuma relevância. Enquanto um vídeo como esse, coisas como esses entendimentos, esses ensinamentos são ocultados, são pouco compartilhados, as pessoas não dão atenção. Eu não vou postar o vídeo porque eu não tenho a permissão, o direito de imagem. Eu não sei quem é essa garotinha, não conheço a família dela, os pais, os responsáveis. Eu não tive acesso para que eu pedisse a permissão para postar o vídeo. Mas eu vou deixar que vocês ouçam o áudio. Então, ouçam o áudio do vídeo. Sofia, eu sei que você tem 8 anos, você é uma criança, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, e gostaria que você respondesse com toda sinceridade, ok? Tá. Você acredita em Deus? Tem alguma crença? Nunca tive uma crença. Eu não acredito em Deus. Não acredito. Como que é a convivência, assim, com seus colegas na escola? Eles te respeitam? Respeitam a sua opinião? Bom, desde o dia que aconteceu toda aquela briga lá que contaram aquela cidade, um país que matavam pessoas que acreditavam em Deus, e aí eu disse, ainda bem que eu não acredito, eles começaram a me beliscar. Desde aquele dia ninguém me criticou mais e ninguém ficou brigando por causa dessas coisas. Quando a sua professora reza na sala de aula ou algo do tipo, você respeita? Eu respeito porque desde pequenininha as minhas professoras, a maioria lá da escola, elas acreditam em Deus. Então eu sempre rezei junto porque eu respeito. E eu não acho certo ficar criticando, tem que respeitar. Você acha que se um dia uma professora fosse fazer a oração e você se negasse a rezar junto com os colegas, você seria castigada por isso? Bom,
Eu não sei porque eu não faço ideia, porque eu não conheço muitas minhas professoras. Eu sei que elas acreditam em Deus, mas elas nunca fizeram de castigar por causa disso. Elas só falavam com a gente, não castigaram, mandavam pra diretoria essas coisas, mas eu não sei. Deixe-me ver. O que você... Se você não acredita em Deus, no que você acredita, então? Bom, eu acredito nos cientistas, porque e na ciência e na física, né? Porque tudo faz sentido. Quando eu era pequenininho, eu assistia um programa chamado Física Divertida. Eu não vou ficar falando sobre esse programa, que eu não tô fazendo propaganda aqui, tô fazendo uma entrevista, né? Eu via como as coisas davam sentido. Então, minha mãe me falou sobre Deus, porque eu perguntei o que era Deus. Ela me explicou a história e eu me toquei que na ciência tudo é possível, assim. Que aquela tempestade de poeira que criou o mundo pode ter sido verdade, né? Porque eu não acredito muito em magia. Desde pequenininha eu acreditava em magia, essas coisas. Mas quando eu soube de Deus, eu não acreditei. Você acha, então, que Deus é uma invenção, uma espécie de magia que as pessoas acreditam? Sim, como a Fada do Dente, todos esses contos. Mas Deus é um conto maior, que não é só para crianças, também é para adultos. Mas eu não acredito porque eu acho que a ciência é mais possível do que magia. Bom, as religiões dizem que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, enfim, para algum lugar, ou se ela fez coisas ruins, ela vai para o inferno. No que você acredita? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? Bom, eu acho que a alma, que não existe muito essa alma, que a pessoa, qualquer coisa que tenha feito. Bom, o meu tio, ele morreu, né? Então, se ele está no céu, não sei, né? Porque não dá pra saber se ele tá no céu ou não. Mas eu acho que ele tá enterrado ainda lá, porque eu nem conheci meu tio e ele já morreu, né? Então eu acho que não seja verdade que as pessoas que morrem vão no céu ou no inferno, essas coisas. E que recado você daria para outras crianças que, como você, não acreditam em Deus? Bom, eu daria que sempre você não pode ficar ligando que as pessoas estão falando, porque essas pessoas não respeitam sua escolha. E isso é tipo um crime, né? É mais ou menos um crime isso. Então eu acho que elas devem ligar assim, porque as pessoas podem só estar criticando você porque essas pessoas querem ver você bravo ou triste, assim. Tá certo. Muito obrigada, Sofia. De nada. Pronto, vocês ouviram o vídeo, pessoal. O áudio, na verdade, do vídeo. Então, o que vocês veem? Uma criança que não foi doutrinada a acreditar numa ilusão. Essa criança torna-se-á uma pessoa adulta racional, não uma adulta infantilizada. Quando se tratam de religiosos, pessoas que acreditam veementemente em seres espirituais, em deuses, anjos, demônios, essas pessoas, elas podem ser racionais, elas podem ter inteligência para vários âmbitos das suas vidas, no trabalho, emprego, na profissão, no comportamento que não esteja ligada à sua religião, no seu dia a dia, essas pessoas vão ser racionais. Mas qualquer coisa que estiver ligada à sua religião,
ela não vai ser racional no seu comportamento, não vai ser racional nas suas práticas, não vai ser racional no seu entendimento. Quer um exemplo muito claro? Muito simples, eu vou citar. Por exemplo, se eu falar para um cristão que na religião hindu tem um Deus que o pai dele matou ele arrancando a cabeça e colocou nele a cabeça de um elefante. Então, tem um Deus com a cabeça de elefante. Um ser humano, né, corpo de humano, com a cabeça de elefante. O cristão vai rir de mim. Ele vai rir dessa situação. Ele diz, está vendo? É por isso que eu não acredito nessas religiões. É por isso que isso aí é falso. Porque não tem sentido. Mas, quando eu mostro para um cristão que dentro da Bíblia uma jumenta falou hebraico com o seu dono e seu dono respondeu naturalmente, o cristão acha que isso aí é possível, que não é absurdo. Quando eu mostro para o cristão que um machado flutuou, que está escrito dentro da Bíblia, o cristão não acha absurdo, ele acha que isso é normal. Quando eu digo para ele que um ser humano andou sobre água, ele acha que isso aí é normal, porque está escrito no livro da religião dele. Entende? Quando se trata da religião dele, ele perde a sua sanidade mental. Quero agradecer a vocês por ter chegado aqui até o final e até o próximo vídeo.